Me que é, família daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane dialoga e confraterniza com a comunidade luso-moçambicana em Portugal. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, meu TikTok, que é muito importante. Queria vossas opiniões, que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar dinheiro público. E o Eri é basicamente isso. Então, sem mais boas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, o Venâncio Mondlane ontem no domingo simplesmente reuniu, dialogou e confraternizou com a comunidade luso-moçambicana em Portugal, né? Sim, olha, um domingo para bater um bom papo sobre Moçambique e África com Venâncio Mondlane é o que aconteceu ontem, no dia 13/7, em Lisboa. Vários moçambicanos percorreram centenas de quilômetros de outras regiões de Portugal para trocar impressões sobre a vida da sua terra natal, que deixaram dar um abraço, fazer recordações fotográficas e partilhar contactos. No mesmo local, cidadãos de outros países, incluindo portugueses ou lusos moçambicanos, acederam à Faculdade de Direito na cidade universitária em Lisboa para interagir com o presidente eleito pelo povo moçambicano e a sua delegação. Vale ressaltar que não teve só moçambicanos e portugueses, teve também angolanos, né? Eu vi lá o meu mano César Chiaia e um outro irmão também que ofereceu uma camisa ao próprio Venâncio Mondlane como um símbolo de pedido de desculpas face o que havia acontecido no 4 de fevereiro, né, quando as autoridades angolanas impediram o Venâncio Mondlane de entrar para Angola, ou em Angola, né, família? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem ouvir, ok? Claro, eu não vou deixar aqui os questionamentos, eu vou deixar só aqui, como é que fala? A parte em que Venâncio Mondlane fala, respondendo às pessoas que estavam lá no evento, ok? Tamo juntos, vamos lá ouvir, por favor. Então... Então, penso que por causa do tempo que nos escasseia, eu vou deixar aqui que o engenheiro faça a sua intervenção. Vamos tentar, neste programa, ser mais reativos, portanto, vamos dar mais espaço para que as pessoas possam colocar as suas questões e, em função disso, o debate vai fluir. Então, obrigado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à Suécia, combinei com dois missionários. Tem um conhecido no Moçambique, o Leif. Então, nós queríamos fazer a minha chegada tinha que ser a mais discreta possível, tinha que ser algo super secreto e confidencial. Combinado? Eu, o Leif e um senhor para trabalhar com uma das maiores igrejas da Suécia, que chama-se Igreja da Filadélfia. E quando lá cheguei, vi os missionários, eu disse ainda bem, não acredito que ninguém, nem do Moçambique, nem de qualquer outro quadrante, estamos a manter o secretismo. Mas de repente, estou a ver alguém a dizer: olá, Venâncio! O que está a acontecer? Quando olhei, era exatamente aquilo. E eu fiquei surpreendido. Então, eu falei com os missionários: mas que é isso, senhora? De onde é que ela veio? Porque isto era tudo secreto. Eles dizem: nós também estamos pagos, queremos perguntar assim. Então, depois deu-me um presente, acendi o presente e fui. Mas acreditem, até hoje, não sei, já passa 2 anos. Né? 2? Foi na pré-campanha. Sim, foi na pré-campanha. Passam 2 anos, mas a Dina até hoje não me explicou como é que ela chegou no aeroporto. Eu não posso. Mas tudo bem. Obrigado pela vossa presença aqui. Bom, este jovem aqui é o Luís. O Luís, nós chamamos de Luís, algo assim inédito. Há uma tendência da gente dizer que o gato tem 7 vidas. Mas os instintos e o sucesso de sobrevivência do Luís, a gente diz que ele tem 15. Não é? Porque quando eu voltei do exílio, eles tentaram organizar um comício. Primeiro comício, acho que 2 dias depois do exílio, de retornar, no Spamanime,
E enquanto ele levava os técnicos e o caminhão com som, a Cernic perseguiu o jovem, tentou acertá-lo com 15 balas, né? E nenhuma delas atingiu o jovem. É por isso que a gente chama ele de 15 vidas. Muito bem, então, muito obrigado. Eu não sei se vocês conhecem isto. Salve Moçambique! Esse país é nosso! 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 Não, mas tem que ser assim. Este país é nosso! Tá bem? Tá bom? Pode ser? Ok. Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Bom, espero que não entre aí o Montenegro e diga aqui é Portugal, não é ainda? Ok, olha, muito obrigado a todos pela presença. O Denis aqui estava a fazer referência, porque para hoje vamos dar mais tempo a vocês, porque ele sabe que nós os dois partilhamos de um defeito, que é o defeito de dizer que queremos fazer um resumo, mas esse resumo ser sempre uma coisa frustrada, né? Porque nunca conseguimos resumir nada. Então ele já está aqui a chamar-me a atenção, que olha, cuidado, hein? Aquele nosso defeito hoje não se pode manifestar. Então, olha, queria mais uma vez agradecer a vossa presença e basicamente dizer o que nós estamos a fazer aqui na Europa. Primeiro, é a nossa base de apoio, a nossa presença política, né? Por isso falou o Denis da implantação do nosso projeto político. E por isso estamos aqui também com o Xemana, que é o coordenador político para a implantação e para as atividades políticas cotidianas do projeto. Então a nossa ideia é exatamente essa, consolidarmos a nossa base política aqui na Europa. Estamos representados em vários países. O único desafio que nós temos na Europa agora é estender a base de apoio em cada um dos países. Por exemplo, aqui em Portugal, temos quantos distritos? São 9, não é? São 9. São 9 distritos em Portugal, não é? É isso? Acredito que sim. Então, em Portugal, estamos muito bem implantados, mas o que nós queremos fazer é replicar... Quantos? 18. Sou uma senhora que falou, de fato, as senhoras são o grande fenômeno na Europa, não é? Então, a nossa ideia, só falando de Portugal, por exemplo, é replicarmos a estrutura central que é muito forte para os 18 distritos de Portugal, e queremos fazer isso praticamente para todo o espaço europeu. E começamos aqui pelo Portugal porque no início do nosso projeto político a gente definiu Portugal como a porta de entrada para o espaço europeu. Então é por isso que nós começamos por aqui, por algumas limitações de ordem logística e financeiras, que não vale a pena estarmos aqui a nos estender muito sobre isso. Desta vez só fomos até a Alemanha, mas foi uma visita também de sucesso, tanto no nível de implantação do nosso projeto político, como a outra componente, que é começarmos a fazer o nosso network diplomático, isto é, as relações, digamos, estabelecer parcerias com partidos parlamentares, extraparlamentares e organizações, sobretudo aquelas ligadas a direitos humanos e ao fortalecimento da democracia. Então, esta que é, digamos assim, a base, é aquilo que sustenta a nossa vinda aqui para a Europa desta vez. E esperamos que, depois deste primeiro passo que nós demos, que foi, digamos assim, procurarmos nos familiarizar e estabelecer os primeiros contactos. E até este momento eu posso considerar que foi muito acima da nossa expectativa. Foi extremamente positivo. Imagina, nós fomos à Alemanha. A Alemanha agora está no momento de um debate efervescente, porque eles estão a discutir o orçamento. E, portanto, mesmo assim, nós fomos recebidos pelos partidos, digamos assim, mais relevantes na Alemanha, CDU, PS,
o Partido Liberal, que agora também já saiu do Parlamento, mas o SPD, fomos recebidos pelas grandes fundações, com Konrad Adenauer, a Fundação Friedrichs e a Fundação Rosa Luxemburgo, que é do Die Linke, né, que é agora o partido revelação na Alemanha, que subiu, duplicou o número de deputados na Alemanha. Mas mesmo assim, apesar de estarem neste momento de muita ebulição do debate sobre o orçamento, arranjaram tempo para nos receber. O vice-presidente do Bundestag, né, que é do Parlamento Europeu, o Parlamento Alemão, interrompeu um debate que estava a moderar sobre o orçamento para arranjar 30 minutos para nos receber. Então, de fato, nos sentimos muito honrados, não é assim tão digamos, ordinário ter este tipo de oportunidades. Portanto, esta visita à Europa foi para nós muito acima de expectativas, está sendo um verdadeiro sucesso, mas acima de qualquer coisa, o maior sucesso foi este de hoje, a vossa presença. Uma salva de palmas bem fortes para vocês. Vou terminar, para não me alongar muito. Eu só queria partilhar convosco algo que acho que foi ontem à noite. Tive a oportunidade de estar a vasculhar na net e encontrei algo muito interessante de um teólogo luterano que esteve preso e foi executado na Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser alemão, foi executado pelo Hitler, porque diziam que ele estava a conspirar contra Hitler. E comecei a ver um paralelismo muito grande entre a situação deste teólogo luterano com o que estamos a passar em Moçambique. Vocês sabem que nós aqui, sobretudo eu e Denise, estamos... Eu já perdi a conta, acho que são 35 ou 45 processos crime. O Denise acho que ainda está a tentar crescer nisso, devem ser 5 ou 6. Então, também somos acusados de vários tipos de conspirações contra o Estado, contra não sei o quê. Então, eu estava ali a ver a história desse teólogo luterano. Ele, enquanto esteve detido, antes de ser executado, ele foi escrevendo algumas teorias sobre a tirania, ditaduras e por aí fora. Eu gostei muito de um conceito que ele usa, diz assim, que o grande problema para os Estados ditatoriais não é propriamente a ignorância de que a gente normalmente faz referência, não é? Porque a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem capacidade cognitiva de perceber fenómenos, diz que esse não é o grande problema. Ele dizia que o grande problema era a estupidez, não é? Porque a ignorância ela é desculpável, mas a estupidez alcança às vezes pessoas que até têm grande capacidade intelectual, até têm grande capacidade de compreensão de fenómenos. E ele dizia que o grande problema da estupidez no âmbito político, ela se circunscreve com a busca de zonas de conforto, quer dizer, a pessoa muitas vezes nem procura saber as razões por que segue um pensamento, por que o defende, mas ele acha que é a coisa mais confortável no momento. Então, a partir do momento que acha que isso é confortável, significa que tudo o que for dito, tudo o que for pregado, ele não vai questionar. Eu olho assim, por exemplo, para Moçambique, e eu vejo muito desse tipo de fenómenos, mesmo até naquela classe que se acha a classe académica. Infelizmente, parece que em Moçambique, este vírus da estupidez, ele está a alastrar-se ainda muito maior na classe académica do que nas pessoas mais modestas, não é? Então, este é um dos grandes perigos que nós temos e, ultimamente, isso está-se a gigantar cada vez mais, não é? Portanto, os professores universitários, os investigadores, os que são líderes de opinião, que são vistos como suficientemente capacitados, muito eloquentes, sem se aperceberem, eles próprios estão a difundir este vírus da própria estupidez. E depois olham para os mais simples e dizem, como não tem capacidade intelectual, como não tem formação,
Então, esses não é válido, tudo que disserem para ser desprezado, né? Eu não me recordo de uma palestra que lá fui, então alguém dizia assim, o grande problema que houve em Moçambique, o grande erro destes manifestantes, é que os manifestantes eles não souberam se organizar. E a metodologia que eles utilizaram é uma metodologia errada, sob o ponto de vista da ciência mais elevada. Eu disse, mas olha lá, mas você, essa tua ciência metodológica, por que você não vai ensinar a eles a implementar? Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Mas tudo bem. Só agradecer a vocês todos que estão aqui. Temos alguns desafios em Moçambique. Uma das coisas que nós queríamos avançar nos próximos tempos era, de fato, termos uma instituição política a partir da qual nós pudéssemos começar a desenvolver as nossas ideias, defender, digamos assim, o projeto que nós temos de sociedade para Moçambique. Ainda está em banho-maria, como vocês sabem, mas chegamos à conclusão que a instituição política, não há existência ou não de um documento, de um alvará ou de uma autorização, não pode ser uma limitante para nós continuarmos com o nosso exercício político, a nossa participação política. Então estamos a fazer alguns exercícios em Moçambique, só para vos dar algum exemplo. Antes deste governo que foi instituído pela UIR, nós fomos os primeiros a apresentar o programa quinquenal do governo, ou o programa de desenvolvimento dos próximos 5 anos de Moçambique. Apresentamos e colocamos para o debate. Agora já apresentamos, por exemplo, uma proposta de lei de revisão, que é para a redução da maioridade civil, que está em 21 anos em Moçambique, que é para passar para 18 anos. Ficamos felizes porque ainda há 2 dias o presidente do Tribunal Supremo já veio ao público e disse que não, essa proposta ele já tinha pensado há muito tempo. Dissemos, mas que bom, que bom. Então, se pensou há muito tempo, significa que nós estamos errados. Então, apresentamos também uma iniciativa que era para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para se investigar o grande escândalo do Programa de Desenvolvimento Agrário Sustenta e tantos outros projetos. Portanto, isto mostra um dos eixos que nós queremos dedicar muita energia nisto. Para além da crítica, não é? Para além da crítica, nós também queremos apresentar alternativas, com revisão da legislação que existe, portanto, propostas concretas de políticas públicas. Portanto, esta é uma das nossas linhas. A outra é esta, que é, digamos, expandir um pouco a nossa influência e as conexões com parcerias na Europa e nos outros continentes para fortalecer a nossa própria presença. E a terceira componente é a componente que tem a ver com ação social, tem a ver com ação humanitária, aquela diretamente ligada às pessoas, né? com coisas concretas, de necessidades concretas que as pessoas têm. Então, basicamente, esses são os 3 eixos que nós queríamos desenvolver nos próximos anos com alguma intensidade. Mas queríamos, de fato, deixar espaço mais para responder a perguntas, dúvidas, recolher sugestões, por isso vou parar por aqui. Mas antes de terminar o meu, não sei se vocês podem se levantar um bocadinho, se não se importam. Eu posso não ter oportunidade de o fazer depois, então vou fazer agora. Vamos todos. Um forte abraço. Um beijo. E tchau. Não estendi muito, né? Tá bom. Não vamos ter a pretensão de responder a todas, né? São questões sérias e profundas. A primeira, Paulo dos Santos, é um prazer renovado de ver por aqui, mas acho que o que tu colocas é mais uma partilha, mais um testemunho, não é? Que em toda a dimensão nós também estamos comovidos com isto, não é? E este exemplo que tu trazes, para mim, é realmente chocante. 2.180 crianças
e como nos termos em que utilizas, sem água potável, nem água suja. Quer dizer, é incrível isto, não é? E uma coisa curiosa, às vezes nós ficamos com a impressão que é uma realidade só verificável nos distritos ou fora de Maputo. Na escola primária onde eu me inscrevi, né, onde fiz a minha inscrição para as eleições, chama-se Escola Primária 25 de Setembro, que está no distrito urbano, o distrito municipal hoje Camfumo, que é o distrito mais ou menos como o Washington DC, né? É o distrito mais urbano de Moçambique, o distrito, digamos, elitista de Moçambique. Mas nessa escola, na Malhangalene, próximo da Shoprite, vocês não acreditam que nos intervalos, nesse distrito, as crianças saem das salas e vão urinar junto ao muro da escola. Estou a falar do distrito mais urbano de Moçambique, que é o distrito Camfumo, Escola Primária 25 de Setembro. É um cenário verificável até hoje. De fato, é horrível, é incrível como é que se está a destruir aquele país a olhos vistos e depois com uma passividade incrível das pessoas que estão a governar, uma insensibilidade jamais vista, não é? Portanto, estamos comovidos e solidários. Portanto, isto é um testemunho que comprova de facto que a situação de Moçambique realmente é horrível. Nosso mano João Ferreira da Conceição, quer dizer, coloca uma questão mesmo muito séria. Primeiro, qual é o futuro, né? Quais são as perspectivas para Moçambique no futuro? Esta é uma pergunta bastante séria, né? O que eu posso dizer é que com o regime que nós temos hoje, o que eu prevejo, e acho que isso toda a gente consegue ver, é que nos próximos tempos, se o país já é pobre, o mais provável é que nos próximos tempos o país transite de pobre para miserável, como é o regime que nós temos. Porque não consigo vislumbrar, mesmo tentando ser o mais otimista possível, não consigo ver este regime a conseguir dar volta à situação que se criou. Porquê? Porque o que acontece, uma coisa é nós termos um problema de desenvolvimento porque não há ideias inovadoras. Isso é um problema que se pode ultrapassar. Porque não há capacidade técnica. Isso também pode-se ultrapassar. Com educação, com formação, por aí fora, chamando pessoas competentes, isso ultrapassa-se. O problema de Moçambique já transita, está muito para além da questão da capacidade técnica, está muito para além da questão das ideias de desenvolvimento. É que o próprio Estado acabou sendo capturado, e mais grave, por aquilo que eu chamo de oligarquias criminosas. É muito difícil combater isto. Portanto, tu tens um grupo muito bem consolidado, que tem um nicho do crime, que é, por exemplo, de contrabando de madeira. Aquilo é um grupo tão organizado e tão bem estruturado, mas para cometer o crime. Depois você tem outra área, que é muito conhecida hoje, que é o tráfico de drogas, que evoluiu tanto hoje, desde os primeiros artigos que o Carlos Cardoso escreveu no ano 2000, portanto, digamos, faça-se uma vénia muito grande a este homem. As pessoas não percebem o legado que o Carlos Cardoso deixou para Moçambique. Foi o primeiro homem em Moçambique a escrever um texto que provavelmente muitos estudantes não sabem o valor deste texto, que é o grande negócio da droga. Escreveu em 2000, que ele descrevia como é que a droga, o roteiro da droga até chegar ao canal de Moçambique, e do canal de Moçambique para a África do Sul, e da África do Sul para a Europa e para outros destinos. Portanto, foi o primeiro jornalista que escreve um artigo com detalhes sobre esta matéria. E é onde, digamos, hoje nos chegou o conhecimento, de fato, de estarmos a caminho de ser um narco-estado. Na literatura internacional,
a costa, portanto, o canal do Moçambique, ou a nossa costa de Moçambique, tem um nome, para nossa tristeza, chama-se Heroin Costa. Quer dizer, é a costa da heroína. Na literatura sobre segurança, sobre questões de segurança internacional, chama a costa do Moçambique de costa da heroína. Quer dizer, é gravíssima essa situação. Então, tens uma oligarquia que lida com o tráfico de drogas. Hoje, tens também a tal grande indústria florescente hoje dos raptos e dos sequestros. Aquilo é outro nicho. É outro tipo, um grupo também específico, muito bem estruturado, que só trabalha com raptos e sequestros. Depois tens o grupo que trabalha com prostituição infantil. Tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de órgãos. Quer dizer, o Estado está tão assaltado por estas oligarquias criadas pela própria Frelimo. Portanto, a Frelimo não tem nem moral, nem capacidade dela própria se regenerar. Uma das vezes eu disse numa reunião, disseram, qual é que é a solução para a corrupção em Moçambique? Se for alguém que realmente quer combater a corrupção em Moçambique, a primeira coisa que tem que ter, primeiro tem que ser ela própria um exemplo, tem que ser um exemplo de integridade. Ponto número 1, ela tem que se dar exemplo de integridade. 2, coragem. Porque para você enfrentar estes grupos mafiosos, assassinos, instalados lá há décadas, você precisa de muita coragem. 3, você tem que decidir dedicar a sua vida inteiramente para defender aquele país, esquecer a si próprio, esquecer a sua família. Porque não vai ser uma luta de 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, nem 4, nem 5. Isso vai ser uma luta feroz, porque são grupos muito poderosos, com muitas ligações internacionais, e estão na rota também do crime transnacional. Então, é preciso muita coragem, esquecer a tua vida privada, dizer que eu vou dedicar o resto da minha vida para combater isto. Portanto, eu vejo o futuro do Moçambique, que é preciso estabilizar o Estado, digamos assim, libertar o Estado desta captura que sofreu do crime organizado, e depois disso começarmos já o caminho já mais técnico, mais administrativo, das reformas legais, da reforma da justiça e por aí fora. Portanto, estou a ver, portanto, não estou aqui para assustar a ninguém, mas estou a dar um quadro realista. Portanto, um quadro realista para não irmos também com muito romantismo. Portanto, isto é uma batalha séria mesmo, é preciso termos essa noção. Não é? Mas eu creio também que a juventude, sobretudo de Moçambique, deu um sinal muito positivo. Portanto, o que aconteceu com as eleições de 2024, elas não foram esporádicas, como muita gente pensa. Já havia uma preparação, ou já havia alguns ensaios que foram feitos. Em 2023, quando eu candidatei-me ao município de Maputo e ganhei. Sim. Está bem. Atrasaram-se, portanto, não posso mesmo ficar, tem que estar no trabalho de preço. Está bem, ok. Tá bem. A senhora é de onde? Como? A senhora é de onde? Sabia que não. Está bem, mas aqui em Portugal está. Sim, já estou cá já há uns anos, desde 2012. Está bem, perfeito. Olha, os meus cumprimentos aos colegas. Também tenho que ir trabalhar, não posso vir. Tudo bem. Tudo bem, está bem, obrigadinho. Posso contar uma piada? Pode. Sim. Não, é que quando eu era estudante, né? Às vezes eu também costumava interromper o professor a falar. Então, o que tu queres, Venâncio? Quero ir à casa de banho. Mas isso é um assunto privado. Sai discretamente, não é? Não precisa interromper a minha aula para dizer que estás a sair, não é? Está bem, tudo bem. Perfeito. Então, caros amigos, esta que é a juventude. Estava na juventude. Sim, estava na juventude. Então, estava a dizer que em 2023, portanto, quando concorri às eleições autárquicas e ganhamos as eleições, foram, para mim, das eleições históricas, porque foi a primeira vez que na cidade de Maputo a oposição conseguiu ter evidências de todas as vezes que tinha ganho as eleições. Mas, infelizmente,
essas são águas passadas, mas começamos um movimento na altura de marchas feitas na cidade durante 45 dias. Portanto, na verdade, foi uma espécie de um ensaio para o movimento que depois engrandeceu em 2024. E eu creio que este movimento, que neste momento não vou detalhar alguns assuntos, mas eu acredito nesta juventude e eu creio que este regime, se esta juventude continuar firme, é por isso que nós, quando comecei o discurso, eu disse, usei aquela palavra, salve Moçambique, e todos dizemos, este país é nosso. Esta é a parte fundamental. Que o que nós estamos a notar em Moçambique é que as pessoas estão a perder o sentido de pertença à terra. Não porque não gostam de Moçambique, mas quer dizer, a dor, as perseguições, as decepções e tudo, mas são tão grandes que hoje as pessoas acabam tendo mais inclinação, mesmo os miúdos. Hoje todo miúdo que faz o 12º, pai, eu quero estudar fora. A minha filha tem 14 anos, já me avisou. Disse, pai, quando eu fizer o 12º, prepara-te. Neste país eu não fico, quero estudar fora. Isto é incrível. Quando as pessoas perdem o sentido de pertença, as pessoas começam a já não se identificam com a sua própria terra. Isto é perigosíssimo. Por isso que uma das questões fundamentais que nós trazíamos era exatamente o resgate do sentimento de pertença àquele país. De resgate, digamos, do amor à sua própria pátria. Porque se tu não gostas do país, se tu não te identificas com o país, tu não tens comprometimento com qualquer política de desenvolvimento, seja lá o que for. Então tu tens que primeiro resgatar esse sentimento pátrio, não é? Então isto também é uma das coisas fortes. E eu noto que isto já está a crescer na juventude. E nós temos que continuar a investir nisto. Porque se a gente fizer um investimento, e de facto este resgate for feito na juventude, eu vos garanto, este regime não tem mais 5 anos de pé. Esta muralha vai rachar e vai cair. E aí, eu penso que vai começar uma nova história para Moçambique. E como já alguém tinha falado da questão dos recursos naturais, não é? Esse foi o nosso mano ali, que disse, o antigo combatente, o José Eduardo Ramos, que dizia com 50 anos de independência, neste trajeto houve países que estavam muito longe do nível de desenvolvimento económico e social de Moçambique, que hoje já nos ultrapassaram. Não é? E com tantos recursos que o país tem, só para vocês terem uma ideia, dizem que no mundo existem 15 metais raros. Dos 15 metais raros, Moçambique tem 9. E dizem que só são 10 países no mundo que têm mais de 50% destes metais raros. Moçambique tem 9. Para vermos a grandeza, a generosidade que Deus teve com Moçambique, de tamanhas e infinitas riquezas daquele país. Então eu penso que se nós continuarmos a apostar no sentimento pátrio, o sentido de pertença à juventude, eu acredito que mesmo sem armas, mesmo sem exércitos, mas se esta mente, estivermos unidos nesta mente do sentimento pátrio, não tem como. Aquela muralha vai rachar e quebrar. E aí eu acredito que vamos começar a reconstrução do nosso país para aquilo que ainda há pouco tempo estava a falar com o Denis, dizer que nós queremos ir para a etapa do renascimento da liberdade dos moçambicanos, não é? Bom, também está para sair? Não. Ah, está bem. Não é só gente que quer sair do país. Mesmo pessoas com 50 anos já quer sair É verdade. do país. Sim. Com esta idade, o que é que a pessoa vem fazer em vez de ficar em casa? Isto por quê? Por causa da situação do país. É verdade. Não, estou de acordo consigo, minha mãe. Ok, Ana Matias. O cérebro dos africanos. Bom, eu acho que o cérebro, quer dizer, porque assim, se a gente disser o cérebro, é como se houvesse uma condição congênita, quer dizer, uma condição à nascença, que o cérebro do africano tivesse algum defeito ou qualquer coisa assim, ou fosse menos capaz. Quer dizer, sob o ponto de vista, acho que anatômico, né? Acho que os cérebros são todos iguais, né? Não há problemas nenhum quanto a isso. Agora, o grande problema
é que aquela utopia do Agostinho Neto, do Savimbi, de Eduardo Mondlane, essa utopia hoje se perdeu. Então hoje as pessoas ficaram demasiado materialistas, as pessoas ficaram demasiado conformistas com a situação que existe. E toda a gente está à procura apenas da sua sobrevivência material, da sua sobrevivência física. A questão de valores superiores da nação, valores superiores da pátria, isto agora está... É por isso que eu falei um pouco da questão da estupidez, porque já não é um problema de ser inteligente ou deixar de ser inteligente, já não é um problema de ser formado ou deixar de ser formado. Hoje em dia, esse valor pátrio, esses valores superiores da sociedade, praticamente estão perdidos. Mas acreditam agora, mana, vou dizer uma coisa, isso não é só um problema dos africanos. Isso não é só um problema dos africanos. Para aquilo que eu tenho acompanhado, mesmo na Europa, só que de forma talvez pouco mediática, nós também temos muitos problemas dessa natureza, né? Temos muitos na Europa que estão metidos nisso. Deixa estar, eu vejo que o tempo salva a terra. Tá bem, os feridos, né? Os feridos, os foram assassinados. Bom, uma das questões, já agora ligando com a questão aqui do Mano João Ferreira, uma das questões que nós levamos para a mesa do diálogo, praticamente foram quatro. Foram 4 questões. Porque no primeiro dia que nós nos encontramos, dia 23 de março, a ideia era só criar um ambiente de confiança e de aproximação, porque vínhamos em tensões muito fortes. E eu tive, nesse dia, a iniciativa de dizer o seguinte: olha, ok, tudo bem, a agenda de hoje é só um aperto de mão, criamos, digamos, uma atmosfera favorável para que a gente vá ao diálogo. Mas temos alguns assuntos que são urgentes. Então eu queria propor que pelo menos hoje abordássemos os assuntos urgentes, ficando para depois os outros temas que podem ser tratados um pouco mais devagar. Os assuntos urgentes quais foram? O primeiro, foram 4. O primeiro tem a ver com a questão da violência. Os raptos estavam a acontecer, os assassinatos dos jovens estavam sendo raptados, assassinados na mata, desaparecidos, jovens, acho que vocês acompanharam os casos, que nós já estávamos a ter valas comuns, jovens colocados... Então, era preciso acabar com essa violência indiscriminada. Quanto a isto, nós tivemos um acordo, e volto a dizer, tivemos um acordo e perante testemunhas e pessoas, digamos assim, de muita credibilidade social em Moçambique. Estavam lá 8 pessoas que vocês já ouviram, já citamos os nomes dessas pessoas várias vezes. Tivemos um acordo em relação a isto. O segundo ponto era exatamente o pessoal, as pessoas estavam feridas, porque muitas delas nem sequer tinham condição, capacidade financeira de pagar uma consulta ou de pagar medicamentos. Então aí, a proposta que eu coloquei era que essas pessoas que tinham sofrido ferimentos pudessem ter acesso no Sistema Nacional de Saúde à assistência médica e medicamentosa gratuita. Isso nós tivemos também um acordo, e volto a dizer que tivemos um acordo em relação a isto. A terceira questão é esta que falas das pessoas que perderam os seus parentes, né? Foram assassinados. Era preciso arranjar uma forma de compensação, porque algumas famílias, aquele era o único garante de sustento da família. Então era preciso fazer um levantamento dessas famílias e arranjar-se forma de compensação a essas famílias. Isto também tivemos um acordo. A quarta questão, e a última, foi dos que estavam detidos. Nós temos hoje mais ou menos cerca de 4.000 pessoas detidas há um pouco mais de 6 meses e que muitas delas nem sequer têm uma acusação. Nunca foram, digamos assim, colocadas perante um juiz, nunca foram colocadas perante um procurador. Então era preciso que essas pessoas fossem restituídas à liberdade, ao convívio familiar. Isto também tivemos um acordo. A única questão aqui que ficou pendente era uma questão técnica. Se iríamos pela via da amnistia ou pela via do indulto. Portanto, ficou esse problema técnico. Mas, na essência, que as pessoas deviam ser restituídas à liberdade, não havia dúvidas, nem havia
nenhuma contradição relativamente a isto. E eu digo, estes 4 pontos foram os pontos acordados ainda no primeiro encontro, no dia 23 de março. No dia 20 de maio, essas questões só foram reforçadas. Foram reforçadas e acrescentou-se um ponto, os 2, que não foram discutidos no primeiro, quais são? Primeiro, o registro do partido, foi discutido no segundo encontro, e também a possibilidade de alguns membros do nosso projeto político integrarem a tal comissão, como é que se chama aquela comissão? A comissão técnica, que está a preparar as reformas que vão acontecer no país. Essas 2 questões vieram a ser acrescentadas às 4 que eu já falei. Em relação a essas matérias, eu volto a dizer aqui, de forma direta, olhos nos olhos, estes assuntos nós tivemos um acordo e temos testemunhas. São os 8 facilitadores que estiveram lá, testemunharam isto, bateram palmas perante estes assuntos. Portanto, este comportamento que ele teve, para mim, realmente chocou a todos. Chocou a nós, chocou os facilitadores, chocou os moçambicanos todos. Porque, inclusivamente, há um vídeo, por acaso ontem, há um jovem que me enviou, há um vídeo que ele dá uma entrevista depois do nosso encontro e ele fala de acordo. Existe um vídeo, por acaso eu tenho que pedir aos jovens para fazer o corte dessa parte e nós partilharmos com o mundo. E foi uma televisão da presidência, que depois partilhou as imagens com a TVM e os outros. Portanto, existe uma peça audiovisual que ele fala de acordo. Portanto, nós tivemos acordo. Agora, o que pode estar a acontecer com ele é pressões que está a sofrer dentro do partido, para essas oligarquias criminosas que eu vos falei, que são muito fortes, que na verdade tem um poder tremendo dentro do partido. Ele pode não ter autoridade suficiente perante as pressões internas de ele ser firme nas decisões que tomou. Para mim, o mais provável é isto. Não estou a ver outro tipo de justificação. Senão, eu tinha que pensar que o homem deve ter algum transtorno. Né? Então, para não, como alguns disseram que já estou a esticar muito a corda, estou a ofendê-lo muito. Bom, para não ir por essa via, então eu prefiro pensar que ele deve estar com problemas de autoridade lá dentro. Mas esse problema é um problema interno, partidário. Os moçambicanos não têm absolutamente nada a ver com isto. E se ele não consegue resolver esse problema dentro do seu partido, significa que não está em condições, aquilo que eu vos disse antes. Se é para fazer alguma diferença, tem que ter coragem. Porque com aquele grupo criminoso que anda ali dentro, e ele começa assim, meus amigos, o país só pode entrar cada vez mais no precipício. Não tem outra solução. Mas isso é um problema que ele tem que resolver com o partido dele, tem que resolver com os barões que lá existem, e não transparecer estes problemas de ineficiência interna cá para fora. Não? Danilo, obrigado. É a primeira vez que nos vemos frente a frente, já nos conhecemos há muito tempo, e já há alguns anitos. Estou muito feliz por ver-te aqui. Muita força aí com o teu projeto político em Santo Tomé. E precisar estar aqui a malta para também dar uma força, dar uma ajuda. Agora, José Eduardo Ramos, essa questão do TPI eu vou deixar. Denis, quando fizer um comentário, ele pode responder de forma mais assertiva sobre isso. É uma matéria que, para além dele estar a estudar direito, também é uma matéria que ele já vem trabalhando dentro da própria organização relativamente a essa questão do TPI. E Arlete, Palop, né, os países dos Palop. Bom, nós neste momento, sim, temos um desejo enorme de ir pelos países de língua oficial portuguesa também, estendermos este objetivo, né? Destes laços com partidos, com organizações de direitos humanos, organizações ligadas ao fortalecimento da democracia. Temos esse desejo. Infelizmente, não devia ser assim. Nós devíamos começar pelas organizações mais próximas, né? Estamos em Moçambique, veja só. De Moçambique a gente vem para Portugal, de Portugal para a Alemanha. Devíamos começar pelos países mais próximos, mas, como dizia o Papan Kama, o antigo presidente do Botsuana, dizia, Venâncio,
This organization of SADC is a useless organization. Infelizmente. Mas vamos fazer o nosso melhor para ser diferente. Mas, infelizmente, esse é que é o grande problema que nós temos lá. As organizações mais próximas de nós e os países mais próximos de nós, que deviam ser o primeiro recurso, o primeiro contacto, também estão numa promiscuidade com esses governos ditatoriais e para aí, portanto, não, é incrível. Havia uma narrativa de que eu estando no... Eu não fazia parte das iniciativas do diálogo porque eu estava no estrangeiro. Passando a ideia de que eu estava fugitivo da possibilidade de sentar e ir à mesa de negociações. Então, o primeiro objetivo era mostrar-me disponível para ir ao diálogo com todas as forças que tinham interesse na estabilidade política e social de Moçambique. O segundo objetivo tinha a ver com a questão de justiça. Como eu disse aqui, tenho mais de 30 processos de crime abertos contra mim e também diziam que eu estava fugitivo da justiça. Sei que eu não tenho nada a temer, tenho que mostrar-me à disposição dessa justiça e confrontá-la. Então fui a Moçambique para fazer isso. E a terceira é exatamente para continuar a contribuir com as nossas ideias, nossas propostas para aquilo que são as melhores políticas públicas para o desenvolvimento de Moçambique. Logo, partindo desse princípio, das razões, dos objetivos que me fizeram regressar ao país, nós continuamos disponíveis ao diálogo. Aliás, para dizer a verdade, os dois encontros que nós tivemos, o primeiro, posso dizer, foi iniciativa dos chamados facilitadores, que eles auto-intitulavam-se de patriotas. Nós mostramos a eles na primeira oportunidade que nos contactaram, que nós estávamos 100% disponíveis ao diálogo de forma incondicional, nem colocávamos condições prévias para o diálogo. E isso vai continuar até este momento. Nós continuamos disponíveis para o diálogo. É verdade que também não somos, digamos assim, não somos tão ingênuos para não perceber que da outra parte há uma estratégia, não é, velada de tentar criar alguma fricção para que haja uma ruptura definitiva. Nós já notamos isso, que estão à procura de criar motivação para haver uma ruptura. Mas nós continuamos firmes, a decisão foi irmos ao diálogo, vamos ao diálogo. Não só participar no diálogo, como na última reunião nós colocamos a proposta de alguns de nós integrarem a chamada comissão técnica que está neste momento a preparar o documento das reformas para Moçambique. Portanto, nós continuamos. Agora, em relação à questão da fraude. Bom, logicamente que não vou me estender muito sobre como contornar a questão da fraude, por razões óbvias, né? Se você quer controlar uma estratégia subversiva, você tem que fazê-la, tem que pelo menos saber em que momentos é que você dá detalhes da sua tática, do seu contra-ataque. Mas assim, de uma forma muito geral, é lógico que não vamos para as próximas eleições, digamos, com as mesmas armas, com a mesma estratégia, com a mesma preparação. Temos que ter aprendido alguma coisa com aquilo que aconteceu em 2023. Temos que ter aprendido alguma coisa em 2023 e em 2024. Agora, o que eu posso pedir, ainda bem que está aqui há um jovem que falou aqui e falou bem, da questão que temos que perceber o problema de Moçambique, o problema de Angola, como parte integrante, digamos assim, o sucesso de Moçambique é um sucesso de Angola e vice-versa. Então temos que tentar perceber que nestes momentos críticos tem que haver uma espécie de sinergias e temos que funcionar como vasos comunicantes. Há determinadas batalhas que elas só vão ser bem-sucedidas se houver uma repercussão destas mesmas batalhas noutras geografias. Por exemplo,
esta questão ligada à fraude, há um momento crucial que nós já identificamos em Moçambique, que é um momento crítico, fora da questão da revisão da lei, né? Rever a lei. Normalmente, no primeiro dia que o povo se faz a votação, há aquilo que é chamado de apuramento parcial, ou apuramento primário. Aquele voto que se conta ali na caixa, naquela box. Normalmente, o resultado que surge ali, a margem de erro, não é superior com uns 5, 10%. Significa que aqueles primeiros resultados que surgem na mesa, eles estão mais próximos da verdade. O que acontece são as etapas que se seguem. E o que nós contamos normalmente, termina a votação às 17, faz-se a contagem, na pior das hipóteses, até a madrugada, 3, 4 horas da manhã, já se tem o resultado de uma mesa. No dia seguinte, o processo de apuramento passa para uma outra etapa, chama-se apuramento intermédio, que é uma espécie de agregação dos vários resultados de um certo distrito. Aí começam os problemas. Aí começam os problemas porque os diretores do STAI, que é o órgão técnico que gera as eleições, o órgão operacional, ao invés de fazer como a lei diz, que 24 horas depois tem que se fazer o apuramento intermédio, na presença dos mandatários dos partidos, eles já não fazem isso. Pegam os sacos invioláveis no sentido de são os resultados primários, estão em sacos que têm um selo, que não se pode abrir, levam para casa, fazem um desvio, rasgam os editais, substituem. Aí começa o problema. E depois, vem 3 meses das várias etapas até o anúncio final dos resultados pelo Conselho Constitucional. Aqui começa o problema. Então, onde é que nós temos que nos concentrar? Nós temos que nos concentrar em procedimentos eleitorais que permitem que o resultado primário seja divulgado em tempo útil e de forma generalizada. É o que eles agora não querem fazer. Nós fizemos um teste na cidade de Maputo, foi uma espécie de uma contagem online, paralela. Quer dizer, a escola tal anuncia o resultado da escola, diz que aqui, a Frelimo, 10 votos, a Namalala, 100. Então, no momento que se está a anunciar isto, estes dados são lançados para uma plataforma online que qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro, pode acompanhar em tempo real em qualquer parte do mundo. Isto, para mim, é uma das estratégias. Esta posso explicar. As outras, por agora, não convém. Mas esta posso partilhar convosco. Isto, para mim, é um ponto de partida fundamental. Que qualquer pessoa pode ter acesso ao scan do edital e pode ter o resultado em tempo real. E isto não é nenhuma utopia. Há muitos países africanos que o fazem também. Portanto, não é uma questão de dizer que, não, estão indo buscar exemplos desadequados de outros países. Não, há muitos países africanos que o fazem e conseguem ter o resultado de uma eleição em 24 horas, em 48 horas. Isto nem sequer precisa de fazer uma profunda revisão da lei, é uma questão de procedimentos. E esses resultados podem ser disponibilizados para qualquer pessoa. Se isso acontecer, é lógico, o resultado está disponível, todo mundo tem um edital, eles já não têm margem para começar a anunciar resultados diferentes no dia seguinte. Então, existem, só estou aqui a dar apenas um aspecto, mas existem vários elementos que com o tempo vamos tratá-los, né? César de Angola. Né? Onde é que está? Está aí. Ok. César de Angola. Transição política em Moçambique, Angola, vários países que ainda praticamente não aconteceu. Como? Uganda, como se vê, né? Que agora vai lá, indica o filho, mas tem lá um jovem fantástico, Bobi Wine, que é um grande político,
Mas talvez a questão mais interessante agora para responderem das suas questões é a questão da t-shirt, né? Também queria mesmo anunciar que esta nova marca de Vendset, portanto, infelizmente não trago as camisetas físicas, mas o site já está na fase final. Acredito que dentro de 2 ou 3 dias o site vai estar disponível. Vocês sabem, por razões óbvias, nós não podemos ter lojas físicas para vender as camisetas. Devem perceber porquê, né? Então, mas vai estar um site em que vai-se fazer as vendas online, como é que se chama isso? Uma loja virtual em que vocês podem fazer as encomendas e ter. Mas esta marca, que acredito que dentro dos próximos 2, 3 meses vai ser a maior marca em Moçambique, isso não há dúvidas. Agora, respondendo ao meu irmão, quer dizer, eu entendo as questões, né? Agora o que se passa? É porque não tem... sim, se for questão de dinheiro, sim, estamos a precisar, quer dizer, se realmente houver vários amigos seus que estão preocupados em que a gente não tenha dinheiro, diga a eles que podem canalizar. Eu posso depois passar uma conta ou alguma coisa assim parecida, se a preocupação é essa. Sim, estamos a precisar de dinheiro. Agora, entendo a sua pergunta no sentido que, bem, estamos a desviar-nos do foco, né? Deve ser isso. Então, está a fazer o marketing, está-se a desviar do foco. Mas aí é que está o problema que nós também temos aqui em África, né? Quando Donald Trump lança as suas t-shirts, os seus bonés, está certo, está bem feito, é inteligente, é um gênio. Agora, quando o gênio africano lança, está-se a desviar do foco, não está certo. Peço desculpa, podem pensar que é muita pretensão, não é gênio no sentido, não sou pretencioso, peço desculpas pela palavra, mas não sei, eu acho que deu para responder a tua questão, né? Tá bem. Muito obrigado. Vou dizer isso a ele. Exatamente, tá bem? Não. Então, agora, em relação à segunda pergunta, eu estive uma vez num podcast com William Toné e houve angolanos que me fizeram essa pergunta, que é, o que é que mudou com essas manifestações? Vocês ganharam o quê com isso? Alguns até chegaram a fazer uma pergunta um bocado, um pouco mais profunda, não é? Que é, tanta gente morreu, para quê? Qual foi o resultado disso? Né? Acho que até o mais velho, Abel Vucu também foi na mesma onda. Sim. Então, olha, exatamente. Não, a questão aqui que se coloca é o seguinte. Talvez, né? O nosso amigo ali, Nkosi, né? Deu-me um presente e tal, gostei de umas ideias bonitinhas e tudo. Só que há um detalhe que ele levanta, né? Que depois, não sei se terei tempo para desenvolver, quando disse que temos que aceitar o diagnóstico de que temos problemas cognitivos. Bom, eu estou muito ligado às ciências naturais, né? Então é uma matéria que eu conheço bem. Quer dizer, quando a gente diz que há problemas cognitivos, você está a dizer que há um problema congenital, quer dizer, um problema que, à partida, há um conjunto de informações, digamos assim, ao nível do ADN, que te coloca na predisposição para você ser ou menos inteligente ou menos capacitado. Como acontece, por exemplo, com as ervilhas. Se você vê uma ervilha rugosa ou uma ervilha lisa, é porque existe uma informação na árvore que diz que esta ervilha vai ser lisa ou rugosa. Ou se você tem uma manga, que é uma manga amarela ou uma manga verde, há uma informação genética que demonstra que esta manga vai ser verde ou vai ser amarela. Então, essa informação, à partida, para os africanos não existe uma informação que já dita a predisposição para mais inteligência ou para menos inteligência. Ok? Agora, estou a levantar isto aqui por quê? Por uma razão muito simples. Nós temos que perceber que os processos revolucionários e temos que ir à história das revoluções. São raríssimas as revoluções que elas foram
planificadas, implementadas e consumadas em 3, 4 meses, em um ano. São casos raríssimos, são grandes exceções. Repara a história das revoluções, mesmo as nossas próprias independências. Em Moçambique, levamos aí uns 10 anos. Em Angola, não diferente. No Zimbábue também não. Há países que levaram a sua luta de libertação em 20, 30, 40 anos. Olha a história que nós gostamos muito de falar da Revolução Cubana, que parece tudo muito perfeito. Não foi perfeito. Quanto tempo levou? E quantas tentativas e falhas aconteceram? Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim, em Moçambique, o que valeu? Estão a partir do pressuposto que tudo o que devia acontecer no processo revolucionário fosse nos 3 meses. Pode ser. Eu não gosto muito de falar disto, porque eles podem despertar. Pode ser que ainda seja a primeira etapa. Ainda pode vir a segunda. É isso aí. Só que prefiro às vezes não fazer muitos comentários, né? Para não dar carta, né? Está a perceber? Então, eu às vezes fico um pouco admirado com isso, porque mesmo em Angola, a UNITA, por exemplo, quantos anos é que a UNITA pegou em armas para hoje, dentro do sistema democrático? 27 anos. 27 anos. Não estou a dizer que também temos que passar por esses longos períodos, mas temos que perceber os processos revolucionários. Tem etapas, e algumas das etapas são etapas de estagnação ou de recuo estratégico, mas não deixa de ser um processo revolucionário. Portanto, ainda está em curso a Revolução Moçambicana. Não foi consumada, nem foi frustrada. Está numa etapa de quê? De latência, para que depois apareça como um vulcão, um caráter. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes esse tipo de perguntas querem demonstrar o quê? Que parece que existe alguém que fez um cálculo milimétrico de que esta nossa luta vai durar 6 meses, 1 semana, 1 dia, 1 hora, 3 minutos e 10 segundos de princípio. Não existem processos sociais e processos, digamos, políticos que sejam assim. Eu, como engenheiro, eu sei que a gente faz isso em laboratório. Eu posso fazer um cálculo com precisão, até de centésimo de segundo, de quando com uma reação nós podemos juntar 2 reagentes para ter um produto. Isso é possível. Nas ciências naturais é possível fazer esse cálculo. Eu digo, se eu juntar cloro e sal, em certas condições de temperatura e pressão, eu posso fazer um cálculo que em 30 segundos eu vou ter cloro e sal a converter-se, cloro e sódio a converter-se em sal. Nas ciências naturais eu posso fazer isso, mas nas ciências humanas e políticas não tem esta. Por quê? Porque as variáveis que conjugam para que se consume um determinado objetivo são imensas. E muitas delas imprevisíveis e desconhecidas dos próprios atores. Portanto, eu posso estar numa determinada luta, às vezes, os fatores determinantes para a vitória são fatores que eu próprio não os coloquei nos pressupostos. Esta é a beleza dos fatores, dos fenômenos sociais e dos fenômenos políticos. Muitas das coisas que acontecem, muitas das vezes não estiveram nos pressupostos. Mas o que acontece? Quando tudo dá certo, as pessoas tentam dar uma imagem de vanguarda e de triunfo. E aparece, eu, pela minha elevadíssima inteligência, calculei que aquele caso, naquele dia, eu ia falhar. 2 anos depois a gente ganhava. Isto dá para discurso político de vanguarda. Mas na realidade não é assim.
Já agora que estou aqui com um curso que é um pouco usando um exemplo cristão. Jesus Cristo, que conhecia o ontem, o hoje e o amanhã, que era o dono do tempo, o Pai da eternidade, também lhe perguntaram sobre o tempo. E você imagina como é que ele encarou perguntas sobre quando e como uma coisa acontece. Os discípulos perguntaram a ele: ó mestre, será neste tempo em que o Senhor vai restituir o reino de Israel? Uma pergunta provocadora. Veja só, o Pai da eternidade, o dono do tempo, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, sabe o que ele respondeu? Primeiro zangou-se com os discípulos por terem feito esse tipo de pergunta. Diz: olha, calem-se, não cabe a vocês conhecer os tempos e as estações, senão aquele que o faz pelo seu próprio poder. Quer dizer, Jesus Cristo usou retórica para não responder essa pergunta. Porque ele tinha consciência plena que a consumação destes fenômenos políticos e sociais não são como uma fórmula que se faz no laboratório de química ou de física, não é? Então, há muita coisa que vai acontecer, inclusivamente em Angola. Agora, em Angola já começaram com manifestações. A minha pergunta é: os próprios profetas do amanhã deviam falar agora. Agora que as manifestações iniciam na Angola, é que deviam vir dizer com precisão o que vai acontecer em Angola. Mas sabe o que vai acontecer? Vão deixar a população angolana manifestar-se e tal. Quando acharem que não deu certo, é que vão aparecer na televisão. Nós já tínhamos feito calma. Isto não ia dar nada. E isto era uma insurreição frustrada, que não daria nada. Então, temos muitos destes profetas, aquilo que eu chamo dos profetas do pós-fato. Quer dizer, tem que ver uma coisa acontecer e dizer: ah, eu já tinha profetizado, mas como foi que fez isso? Então, caro amigo, vamos lá ver Manuel, né? Fizeste um conjunto de perguntas. Aqui só podemos fazer de um acordo, né? Aqueles acordos sérios, não como aqueles lá do Moçambique. Fazemos um acordo que é determinarmos um tempo para eu apresentar a tese de dissertação. Ok. As perguntas são muito sérias. Não, mas não estou a fugir a questão. Mas só que são tantas perguntas que provavelmente não vão ter detalhadas. Mas, bom, algumas delas eu acho que são interessantes. Qual é que é o projeto em termos resumidos? E que projeto que nós temos para decidir? Isto é importante. Talvez eu possa dizer dois ou três pilares, né? Que eu acho que são os mais importantes. Nós temos uma festa e nós já temos também um programa de governação, mas em termos gerais, primeiro é que eu tinha dito antes, nós temos que atuar também no plano psicossocial, quer dizer, tu tens que resgatar a questão do sentido de pertença. Temos vários sub-áreas sobre isto, mas é fundamental a questão do resgate do sentido de pertença. Ponto número 2. Uma das riquezas, se não a única exclusiva que os moçambicanos têm, traduz-se na planta. Todos os moçambicanos não têm grandes contas bancárias, não têm ações nas bolsas de valores, mas a única riqueza é a terra e os seus subprodutos da terra. Então, qual é que é a nossa visão em relação a esta matéria? Simples. Moçambique já consumou aquilo que chama-se o processo de descentralização. Portanto, descentralização política, descentralização administrativa, já temos eleições autárquicas, já temos eleições provinciais, mas há uma etapa que, de forma deliberada e propositada, se faz em Moçambique, que é aquilo que nós chamamos de descentralização fiscal. E essa foi a grande ideia que nós trouxemos. Nós temos grandes indústrias que estão a funcionar no Moçambique, ligadas ao setor extrativo. E dos cerca de 15 impostos em que eles estão submetidos, os 15 impostos são canalizados todos para o governo central. A nossa ideia é que nós temos que criar condições para onde estiverem essas indústrias localizadas, nos distritos, nas províncias, passamos a cobrar parte dos impostos lá nas províncias e nos distritos
e implementar estes impostos em programas de desenvolvimento distrital e provincial. Essa é uma grande luta que nós temos. Isso nunca se fez e nunca se teve desejo de fazer. Exemplo simples, em Moatize nós temos a maior mina de carvão mineral de céu aberto do mundo. Mas à volta desta mina temos ali milhares de pessoas que nem sequer têm água potável. Mas existe uma quantidade de água superior à necessidade da população que é usada para umedecer o carvão. Vejam só uma coisa. para dar. A solução para os recursos naturais em Moçambique não passaria, por exemplo, pela criação de um fundo soberano, como é o caso da Noruega, que criou para o dinheiro que vem da indústria extrativa de petróleo ser dito diretamente do fundo soberano, independente, com controle do governo, mas também de outros órgãos políticos, e ser investido diretamente em áreas como saúde, educação, transporte. A solução para Moçambique não passaria por aí? Ou o que é que fala a respeito disso? Bom, primeiro, graças a Deus, é uma matéria que eu conheço bem. Eu estive na Noruega por dois meses a estudar exatamente a questão da indústria extrativa na Noruega. Eu estive na cidade de petróleo, que é a cidade de Stavanger, onde tem o maior museu de petróleo da Europa. O Fundo Soberano da Noruega perfeitamente funciona como está a dizer, que é uma reserva em função do déficit orçamental que o país tem. Eles utilizam o Fundo Soberano para colmatar a questão do déficit orçamental. Quando não há déficit, aquele fundo é utilizado nas áreas sociais, fazem investimentos. Praticamente o Fundo Soberano norueguês não existe em espécie, não existe dinheiro. São ações, são títulos, são investimentos que eles fazem pelo mundo inteiro. Se fores à procura de um banco, não tem aquele dinheiro, tu não vais encontrar. Aqueles cerca de 10 ou 15 trilhões de dólares não existem. Existe investimento. Não é? O caso do Moçambique fez essa experiência. Nós agora temos uma lei sobre o Fundo Soberano que está sendo muito discutida. Está sendo muito discutida. Agora, não digo que o Fundo Soberano não possa existir, mas o caso de Moçambique é importante tu perceberes que tu tens ainda necessidades muito primárias do país também. De investimento em infraestruturas económicas e sociais. Significa que tu podes criar o Fundo Soberano, mas ao mesmo tempo tens de ter um plano de investimento destes dividendos para as questões urgentes que o país tem. Então, depois de tu estabilizares aquilo que é investimento público básico, tu podes canalizar na totalidade para a reserva. Mas neste momento não é racional nós fazermos a reserva na mesma percentagem que a Noruega o faz. Porque a Noruega já tinha os problemas básicos de infraestruturas e investimentos públicos, de escola, de saúde resolvidos, eles podem fazer a 100%. Nós não podemos fazer uma certa percentagem, mas é preciso, pelo menos a 50%, investirmos diretamente em programas específicos de infraestruturas na saúde e na educação. Essa é a perspectiva que nós temos. Bom, o tempo já está aqui, já estamos a fazer audiência. E é provável que depois nas redes sociais a imagem fique lá muito bonita. Então, olha, outras questões, Manuel, depois a gente pode continuar a conversação. Tantas perguntas que colocaste, boas. Gostei desta comparação entre Cabo Verde, ao nível de desenvolvimento de Cabo Verde e de Botsuana e Moçambique. Em relação a esta matéria, Cabo Verde, se calhar não pronunciei muito, não estudei em profundidade a questão de Cabo Verde, mas Botsuana, há 20 anos, não, 25 anos, é um país, vocês não acreditam, isto não parece verdadeiro, era um país tão corrupto como é Moçambique. Um país tão corrupto como é Moçambique. Sérgio Secama, quando soube ao poder, encontrou um país fragmentado, corrupto, criminoso. O que acontece é que a liderança de Sérgio Secama foi uma liderança exemplar. Primeiro, ele próprio era um homem íntegro e dedicou a vida toda para estabilizar aquele país. Claro que uma das soluções que o Bolsonaro fez foi aumentar o número de cadeias, fazer uma reforma penal muito severa e muita gente foi à cadeia. E a regulamentação e as penalizações eram extremamente severas e altas. E corrigiu o Bolsonaro castigando criminosos, prendendo criminosos.
Para o caso do Bolsonaro deu certo. Aquilo hoje é um país altamente estável, um nível de crime muito próximo de zero. Foi o caso do Bolsonaro. Eu acredito que Cabo Verde não seguiu esse caminho, foi outro. Mas o que importa, meu caro amigo, é que a gente, independentemente do modelo, a gente deu um passo em frente. O caso do Moçambique e o caso da Angola, que acho que não referi, o problema é que não se, apesar de termos vários modelos de como estabilizar isso, não se experimenta nenhum deles, não se faz absolutamente nada. É a estagnação total e até a regressão a essa matéria do crime. Então, independente do modelo a seguir, o importante é que a gente dê um passo em frente e a gente começa a dar passo. Vou saltar aqui algumas coisinhas. União Africana, nós comunicamos, sim, nós enviamos uma série de ofícios para não só para a União Africana, para os países da União Africana, eu acho que mais de 200 e tal ofícios relativamente à questão da fraude eleitoral e não só. Outra questão mais crítica é a questão da situação de direitos humanos em Moçambique. Portanto, nós fizemos particularmente um levantamento muito exaustivo sobre isto. O governo português recebeu, todos os partidos representados no Parlamento português receberam esse relatório. Portanto, nós comunicamos. Infelizmente, relativamente à União Europeia, posso dizer assim, numa dimensão não muito alargada, a abordagem que foi feita em relação à fraude de Moçambique, pela missão de observação da União Europeia, o relatório é um relatório muito bem feito, há um relatório que focou nas questões essenciais da fraude e com a devida acutilância. O único problema que ocorreu é que a União Europeia não fez derivar daquele relatório da missão de observação consequências tangíveis disso. Portanto, observou, e observou muito bem, fizeram vários comunicados muito bem feitos, inclusivamente no Parlamento Europeu. Portanto, foram feitos comunicados, foi feito um relatório excepcional. O problema foi quais são as consequências derivadas disso. Aí já não houve correspondência entre o que observaram e o posicionamento político relativamente a isso, que é diferente do posicionamento assumido pela União Europeia no caso da Venezuela. Na Venezuela, o relatório e o posicionamento político estavam muito bem conjugados. No caso da Venezuela, no caso do Moçambique, infelizmente, já não houve essa correspondência. Posso, só para não estender muito, senão depois, de repente, estão a obrigar-me a sair o mais cedo do espaço Schengen para... Então, caros amigos, todas as questões que podemos desenvolver, eu sei que estamos todos cansados, porque estamos a estudar. Luís, muito obrigado pela iniciativa liberal, está aqui. Eu sei que tem aí ligado a uma outra pergunta que foi feita pelo mais velho lá atrás, quer dizer, quais são, relativamente, no espaço político português, movimentos, partidos dos quais vocês tenham alguma... Bem, nós neste momento vi alguns pronunciamentos até dizer, parece que existe uma ligação muito forte entre vocês e a iniciativa liberal, isso é alguma razão? É assim. Eu penso que o nível da relação que existe entre as instituições políticas há de ser sempre em função do empenho das mesmas em se fortalecerem, do empenho das mesmas em se socorrerem em momentos críticos. Por exemplo, no caso da iniciativa liberal, esta relação aparentemente muito solidificada conosco é porque nos momentos mais críticos em que nós atravessamos no período de crise, na questão